Provérbios, capítulo 18, verso 21. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Pode deixar lá no 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então esse versículo aqui em Provérbios já deixa bem claro o poder da língua. Então nós precisamos entender que tudo que falamos ou pronunciamos tem poder de gerar algo. De alguma forma terá algum efeito. Então nós temos uma arma poderosa, que é a nossa boca, e nós temos as munições mais poderosas ainda, que é a palavra de Deus. Então, se você souber usar a sua boca e a palavra de Deus, você pode ter certeza que muitas coisas mudarão na sua vida. E nós iremos ver isso na palavra de Deus. Então, o tema dessa mensagem aqui é: as palavras têm poder. Amém? Então, de que forma você tem usado as suas palavras? De que forma você tem usado as suas palavras? Como você tem usado as palavras sobre você, sobre a sua família e sobre as pessoas? Que fruto você tem comido, como diz em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Em Tiago, capítulo 3, verso 10, diz assim: de uma mesma boca procede bênçãos e maldições. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Então nessa mensagem eu quero trazer 3 pontos que vai nos ajudar a romper através da palavra, através daquilo que nós pronunciamos. Às vezes nós pensamos que o que nós falamos não tem nenhum poder, nenhum efeito. Mais uma vez eu te digo, engano seu. A própria palavra de Deus já diz que do fruto da nossa boca nós iremos comer aquilo que nós lançarmos. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Nela está a morte e está a vida. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar é: precisamos usar de forma correta nossas palavras. Precisamos usar de forma correta nossas palavras. No decorrer da mensagem, talvez você vai começar a lembrar, o Espírito Santo vai trazer na sua memória momentos que você talvez se matou com palavras. Ou talvez quando você matou seus filhos com palavras. Ou talvez quando você matou outras pessoas com palavras. Então hoje é o momento de você entender isso e mudar todo esse contexto. Porque a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. Então, para começar, olha como Deus usou a fala, as palavras dele em um ambiente de escuridão. Veja como Deus usou as palavras em um ambiente vazio, em um lugar de caos. Em Gênesis capítulo 1,
nós vemos que Deus usou as palavras para gerar algo. E Ele gerou algo através das palavras. Ele não foi lá e fez, Ele primeiro disse, primeiro Ele falou, primeiro Ele usou a boca dele. Em um lugar onde tinha caos, onde tinha escuridão, onde tinha vazio. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas nela. Mas preste atenção como Deus transformou aquele lugar. Quem já leu Gênesis capítulo 1, sabe que Deus transformou aquele lugar através da palavra. Sem precisar colocar a mão. Na Bíblia você não vai ver que ele foi lá e colocou a mão. Apesar de nós falarmos, Deus colocou a mão com as suas mãos, né? Mas em Gênesis ele primeiro falou. Depois criou. Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus olhou para aquilo, né, se a gente for ler Gênesis, o versículo 1, parece que ele já tinha criado, né, já tinha criado a terra, e depois aconteceu algo que ela se transformou num vazio, em trevas, e depois ele olha para ela e fala: não, tem alguma coisa errada aqui. Então onde havia trevas, onde havia caos, aonde havia vazio, aonde não tinha vida, Deus com as suas palavras decretou luz, decretou vida. Então foi se criando maravilhas naquele lugar, chamado terra. Então foi o que Deus fez através da palavra. E agora eu te faço uma pergunta. Como está a tua vida? Como está a tua vida? Mesmo em meio ao caos, como está a tua vida? Mesmo em meio ao vazio, como está a tua vida? Mesmo em escuridão, como está a tua vida? Você pode até pensar ou falar que algumas áreas da sua vida está bem, em outras áreas está um caos. Mas nós precisamos lembrar que Deus é o ontem, o hoje e para sempre. E que Ele não muda. Então Ele é um Deus poderoso para liberar palavras. Para do caos liberar ordem, transformação sobre as nossas vidas. E isso simplesmente através da palavra, daquilo que nós pronunciamos. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 57, verso 19. Isaías, capítulo 57, verso 19. Diz assim: criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel, paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele eu curarei. Em outras versões vai estar assim: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Então Deus fala em Isaías que com o fruto dos nossos lábios, Ele criou a paz. E esse fruto, a paz, vai provar eu, você, quem está perto de nós e quem está longe de nós.
Aqui Deus está falando dos nossos lábios, que através dos nossos lábios Ele cria um fruto chamado paz. Tanto para os que estão perto, tanto para os que estão longe. Ou seja, através da sua boca, da minha boca, nós podemos gerar paz. Deus quer usar a sua boca para fazer a mesma coisa que Ele fez. Não somos só mais um na terra. Não fomos criados apenas para ficar vagando sobre a terra. E a palavra criar no hebraico quer dizer bará, que significa formar, moldar, criar, dar forma. Esse é o significado da palavra criar em hebraico. Então, quando Deus falou lá em Gênesis sobre a terra, Ele estava colocando ordem, Ele estava moldando a terra novamente, em seu estado original, como Ele havia feito. Então, na medida que nós vamos declarando palavras, na medida que você lança a palavra, independente de quem seja, seja você, seja alguém que você conhece, alguém da sua família, aquelas palavras, ela vai dando forma, ela vai gerando algo em alguém. Não sei se você já passou por isso em sua família, ou se você já fez isso, quando você pronunciaram sobre você, você não vai ser ninguém, um perdido, e a sua vida foi virando de cabeça para baixo. Foi alguém que foi lá e fez você virar um ninguém? Ou não conquistar nada? Não. Foram as palavras pronunciadas sobre você ou de você para alguém que gerou algo naquela pessoa. Ou em alguém. Não foi porque você não conseguiu dar os passos certos. É porque as palavras e os seus pensamentos foram errados. Então hoje é dia de você mudar isso. Glória a Deus. Então Deus quer formar, quer transformar através de você outras vidas. Às vezes nós pensamos ou queremos entender, será que é nós que fazemos o milagre? Não. Quando você pronuncia, não é você que está fazendo o milagre. Mas é Deus que faz o milagre através de você. Através da palavra dele na sua boca. Através das palavras criativas dele. Então Deus fala, você pronuncia e gera o milagre. Sabe por que muitas pessoas às vezes não são curadas? É porque elas não creem completamente naquilo que Deus falou. Simples assim. Às vezes muitas pessoas não são curadas porque não acreditam completamente naquilo que Deus fala. Então as palavras determinam o nosso destino. Um exemplo é quem tem a vontade de fazer alguma faculdade, alguma profissão, ela não fica falando o tempo todo, eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso, e parece que, olhando aos olhos naturais, parece que não vai acontecer nada. Até que ela se torna. E às vezes ela acha, foi o meu esforço, foi o meu braço. Te digo, não foi. Foi porque lá atrás alguém te lançou palavras dizendo, você vai ser isso, e você gerou isso no seu coração, e você falou, eu vou ser um médico, eu vou ser um advogado. Até alcançar o seu objetivo, porque você declarava a palavra.
Então repita comigo. Quem determina o meu destino são as palavras de Deus através da minha vida. Amém? Segundo ponto. As suas palavras determinam até onde você vai chegar. São as suas palavras que vai determinar até onde você vai chegar. Nós precisamos aprender princípios bíblicos que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos aprender princípios que a palavra de Deus nos ensina. Nós acabamos de ler Provérbios 18, 21. Aquele que ama a sua língua comerá do seu fruto. Então a vida e a morte está no poder da língua. Então aquilo que você pronunciar, você comerá. Talvez hoje você está colhendo frutos daquilo que você lançou lá atrás e não sabe por que está acontecendo isso. Hoje é dia de transformação, de moldar, de formar o novo através da palavra. Então nós sabemos que as palavras lançadas têm poder no mundo real, né, no mundo natural. Agora imagina quanto mais poderosa ela é no mundo espiritual. Deus é espírito, então antes das coisas se materializarem, tudo era no mundo espiritual. Depois se tornou visível. Haja e criou. Glória a Deus. Então se você pronunciar isso todos os dias, as promessas de Deus sobre a sua vida, você pode ter certeza que elas te alcançarão. Por exemplo, uma promessa que Deus tem sobre nossas vidas, principalmente quando nós já estamos em Cristo. Tem várias outras. Em Romanos capítulo 6 diz que estamos mortos para o pecado. Se você ler Romanos capítulo 6, ela vai falar sobre a morte para o pecado. Amém? Então uma forma de vencer o pecado também é declarando a palavra de Deus. Às vezes você ainda não conseguiu vencer o pecado em determinada área. A palavra de Deus diz que nós estamos mortos para o pecado. Nós estávamos no mundo e o nosso corpo, a nossa carne, ela já estava habituada com o pecado, com as coisas do mundo. Então, quando nós declaramos isso, todos os dias, para nós, para o mundo espiritual ouvir, que nós estamos mortos para o pecado, porque você é uma nova criatura, porque você já está em Cristo, automaticamente o seu cérebro vai começar a captar aquilo. E entender que o pecado é errado. Glória a Deus. Porque quanto mais você declara a palavra de Deus, ela terá vida sobre você, e você comerá do fruto dela, e todos ao seu redor irão desfrutar dela. Lembre-se disso, que todas as vezes que você declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, aqueles que estão ao redor, de perto e de longe, também desfrutará do fruto. Às vezes você pode dizer, Bruno, mas eu já faço isso, já fiz isso.
mas não deu certo. Isso não significa que não deu certo. Isso significa que você ainda não crê o suficiente para que aquela palavra tenha efeito sobre a sua vida. Para que ela possa transformar a sua vida. Para que ela possa moldar a sua vida. Sabe por que às vezes nós desistimos fácil? Que o ser humano ele desiste fácil. Porque nós não estamos vendo da forma correta. E a única forma é através da fé. Às vezes não conseguimos alcançar, nós desistimos fácil porque não estamos vendo da forma correta, que é através da fé. Nós precisamos declarar a palavra até que ela gere vida, até que ela vire luz em nós. Até que ela comece a fazer com que o caos vire ordem. Até que onde há morte vire vida. Aonde estiver escuridão vire luz. Onde estiver dando tudo errado, que comece a dar certo. Então comece a declarar que vai dar certo. Comece a declarar que vai haver luz. Vale lembrar que as nossas palavras vai determinar aonde nós iremos chegar. As nossas palavras irá determinar aonde nós iremos chegar. Às vezes nós terminamos ou paramos no meio do caminho porque às vezes está demorando. Às vezes nosso imediatismo, né? Às vezes nós queremos aquilo rápido e não vemos isso acontecer tão rápido, nós falamos, não vai dar certo. É uma das primeiras coisas que acontece conosco. Quando demora muito. Te digo, continue a declarar que irá acontecer. Glória a Deus. Então pare de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para aquilo que Deus está falando. Em Tiago capítulo 3, verso 4 a 5 diz assim. Tiago capítulo 3, verso 4 e 5. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rixos ventos, por um pequeníssimo leme, repita comigo, pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Meu Deus, que forte isso, né? Já começou a entender quem que dá destino para as nossas vidas? Que é a nossa língua. Agora entenda o que está falando aqui em Tiago. A palavra de Deus, isso é muito forte. A palavra de Deus está comparando um navio e um leme que é muito pequeno. Quem já viu um navio aqui? Levanta a mão. Nós sabemos que o navio ele é enorme. No caso, ele tem uma hélice atrás, o leme, pequenininho. E quem dá a direção para o navio é o leme. Aquela coisa que eu acho que é mais ou menos do meu tamanho, não sei. Mas é pequeno. E Deus aqui compara a nossa língua da mesma forma. Um membro tão pequeno em um corpo desse tamanho. E quem dá a direção ao navio que a palavra de Deus fala? O leme. E ele compara a língua. Quem é que dá a direção à sua vida? A língua. São as palavras que você pronuncia. Vale lembrar, se você ainda não sabe,
A Bíblia tem mais de 8.000 promessas sobre nossas vidas. Nós damos glória a Deus, nós damos aleluia, mas quantas delas você tem declarado sobre você? Tem mais de 8.000. Aleluia. Glória a Deus. Quantas? Pelo menos uma. Eu falei só uma, que é a do pecado. E as outras promessas? Quantas você tem declarado sobre a sua vida? Ou você só tem, tá difícil, não consigo? Se olhar na palavra de Deus, não está escrito nada disso, do que Ele fala sobre você. Nada. Tudo errado. Então hoje é dia de você mudar sua forma de pensar. Então, com relação ao navio, o leme determina 2 momentos para o navio. Da mesma forma, nós determinamos na nossa vida. O leme determina para que lado ele vai. Segundo, o leme determina o destino que o navio vai. Eu coloquei um terceiro. A sua língua determina para onde você vai. As suas palavras irão determinar a sua chegada. Para que lado você tem ido? E até onde você quer chegar? Glória a Deus. Terceiro e último ponto. As suas palavras podem ser usadas para a sua própria transformação. As suas palavras podem ser usadas para a sua própria transformação. Em Provérbios, capítulo 18, verso 20. Provérbios 18, 20 diz que: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Então, do fruto da sua boca o seu coração irá se fartar. E o que os seus lábios produzir, você ficará satisfeito. Eu estava montando a mensagem, estudando sobre ela. E algo que pode também hoje mudar a sua vida. Ou fazer pelo menos você meditar um pouco. Entenda uma coisa. Se você foi derrotado ou está derrotado hoje, você foi derrotado pelos seus lábios. Se você está derrotado hoje, você foi derrotado pelos seus lábios. Creio eu que nem precisava mais trazer outros versículos que falam sobre as palavras. Mas as suas palavras determinam o seu destino. Mas como mudar a forma de pensar? Como eu vou mudar essa forma de pensar errada? Você quer que seu coração seja cheio de fé? Você quer que seus pensamentos sejam cheios de fé? E do fruto da sua boca, seu coração seja farto? Fique declarando a palavra de Deus. Mesmo que elas não pareçam ser verdade, porque você não está vendo, mas declare a palavra de Deus. Até que nós precisamos lembrar e entender todos os dias, coloque isso no seu coração e na sua mente, que a palavra de Deus é verdadeira.
Você precisa fazer isso, falar. Se for preciso, fale para você mesmo todos os dias. Que a palavra de Deus é verdadeira. E que a Bíblia não mente. A palavra de Deus não mente. Pegue as promessas que estão nela e comece a declarar sobre a sua vida. Declare aquelas promessas que estão na Bíblia até que do mundo espiritual ela se torne real. É isso que Deus fala na palavra dele. Então, se você não gosta de como está a sua vida, é hora de mudar a forma de pensar. É hora de mudar a forma de pensar. Naturalmente, o nosso cérebro, ele cria vias neurais. O nosso cérebro. Automaticamente. Então, de acordo com a neurociência, o nosso cérebro, ele sempre vai pronunciar aquilo que nós já estamos habituados a falar ou a pensar. A neurociência já pronuncia isso, já mostra isso. Ou seja, a neurociência simplesmente está comprovando que a Bíblia já fala há mais de 2000 anos. Não é novidade. A própria ciência já fala isso. Por exemplo, às vezes o seu pensamento é, às vezes você pensa e declara que sempre terá problemas financeiros. Começa a mudar o seu pensamento e a forma de falar sobre isso. Às vezes você declara que não consegue vencer o pecado. Comece a mudar a forma de pensar sobre isso. Às vezes, ou quase sempre, você declara palavras de afirmação sobre Deus na sua vida que não são verdades. Não cai nenhuma folha da árvore se Deus não permitir. Na palavra de Deus não é escrito isso. Tudo é permissão dele. Mas nós falamos que está escrito na Bíblia. Não está. Nós precisamos compreender o que Deus está falando. Mas também esses pensamentos limitantes podem ser mudados. Não é fácil, mas podem ser mudados. Mas por que não é fácil? Devido a nós estarmos habituados com aquele tipo de pensamento. Quando se fala sobre determinado assunto, os nossos próprios pensamentos já nos levam a um determinado caminho que já está habituado. Por exemplo, atividade física, que é mais simples. Às vezes você está lá, amanhã eu vou fazer uma atividade física, mas você não está habituado em fazer atividade física. No outro dia o seu cérebro vai fazer o quê? Estou com preguiça. Eu não quero. Estou cansado. Então o seu próprio cérebro já te leva àquele caminho que você já está habituado. Por isso não é fácil mudar a forma de pensamento. Mas uma das formas é declarar todos os dias a forma correta. Declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E a neurociências, agora eu estou indo para as coisas naturais da Terra. A neurociências fala que nós podemos mudar os nossos hábitos através das palavras que nós pronunciamos. A neurociência fala isso. Que através das palavras que nós pronunciamos, nós mudamos os nossos hábitos. É quando nós pegamos aquela verdade e começamos a declarar, automaticamente o nosso cérebro começa a criar novos neurônios sobre aquilo. Glória a Deus.
Então, mais uma vez, a neurociência apenas está confirmando, provando o que a palavra de Deus já fala. Não tem aquele caminho que você passa todo dia, todo dia, todo dia. Se às vezes seu cérebro um dia falar, esse caminho é mais perto e menos cansativo. Como ele não conhece aquele caminho que é mais fácil, melhor, ele vai continuar indo por aquele que ele já está habituado. Mas quando você falar, eu vou por esse, porque esse é melhor, declarando, eu vou por esse porque é melhor, que é mais fácil, não cansa, eu vou por aqui. O seu cérebro vai começar a criar aquela verdade dentro de você, ele vai por onde? Por onde é melhor. Glória a Deus. Então você tem que pegar essas novas verdades e começar a declarar sobre a sua vida todos os dias até ela tornar uma verdade sobre você. Mais uma vez eu repito, Provérbios 18:20. Do fruto da sua boca o coração se farta. Quer mudar a sua forma de pensar? Quer mudar seus hábitos? É só declarar todas as verdades de Deus sobre você. Glória a Deus.